E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Vambora com o podcast de hoje, depois de mais uma rodada da Copa do Brasil, alguns classificados definidos. A abertura de hoje, eu vou querer falar sobre um assunto, um tema que tem tudo a ver com este cidadão que aparece aí na tela, que é o seguinte: o que é que define uma boa contratação? Né? Como é que você define o que é uma boa contratação? E como é que você define o que é uma grande contratação? Uma grande contratação é o Memphis Depay, por exemplo? Foi o Luizito Soares no Grêmio? Como é que você define uma grande contratação? É pela entrega do resultado esportivo ou é pelo tamanho do passe do atleta? Como é que se define isso, né? Uma boa contratação. Pô, o que é uma boa contratação? Pô, aquele cara joga direitinho, tá atuando em todos os jogos, não é decisivo, mas ele tá lá, faz a parte dele, tem a sua disciplina tática e contribui. Vez ou outra faz um gol, vez ou outra dá assistência, não compromete defensivamente. Aí você pode chegar à conclusão de que, cara, essa foi uma boa contratação, esse foi um bom reforço. E uma grande contratação. Lucas Moura é uma grande contratação? Luizito Soares foi uma grande contratação? Agora, Memphis Depay, será que será uma grande? Será que já é? Ou será que será ainda classificado como uma grande contratação? O que é para você uma grande contratação? Eu, eu acho que eu vou embarcar na onda do torcedor aqui. Eu posso me equivocar, tá? Eu posso me equivocar. E se eu me equivocar e se eu me exaltar, eu peço perdão. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Esta é Pablo Verrete, a pronúncia que você quiser utilizar. Este é a maior contratação do futebol brasileiro dos últimos anos. Você pode estar falando, este cidadão, ele é maluco, né? Ele tá ficando doido. Ficou alterado com a atuação da seleção brasileira. Talvez, talvez. Mas este cara, para mim, ele, cada vez que ele se mostra decisivo, cada vez que ele se mostra mais protagonista, eu fico com essa sensação de que, essa é uma das melhores, né? Essa é uma das maiores e melhores contratações dos últimos tempos do futebol brasileiro. Não tem como, porque, volto a repetir, você pode se ater às cifras, você pode se ater aos números, você pode distinguir do jeito que eu falei. A maior ou a melhor? A maior ou a melhor? Se for maior, se a gente for falar de números, de valores, você pode de repente achar, pô, essa é a maior contratação. Eu gosto de somar, eu gosto de somar o pacote geral. Eu gosto de somar o pacote geral, mas pelo que esse cara entrega esportivamente, esse cara é a cara do Vasco. Eu já falei algumas vezes, quando eu olho para a cara dele, eu vejo a Cruz de Malta. E não é nem porque tá aqui na tela. Se você esconder a Cruz de Malta, se eu olhar para a cara dele, eu vejo o Vasco da Gama. Para mim, este é uma das maiores e melhores. Eu falei é a maior. Não, vou ser cauteloso, né? A gente dá aquela emocionada, entra na vibe do torcedor, mas aí a gente, pô, vamos com calma, né? Mas para mim já é uma das maiores e melhores contratações dos últimos tempos da história do futebol dos últimos anos. Da história não, né? Do futebol brasileiro dos últimos anos. Dos ou dois últimos anos. Porque o que ele entrega, a gente chegou a falar no passado, pô, o Veillette é um coitado. Né? É um coitado, ele tá lá, tá tentando fazer a parte dele, o time não ajuda, tá lutando contra o rebaixamento, você vê que o cara tá brigando. Você vê que ele se esforça, vai para cima, faz o pivô, faz gol, volta para marcar, volta para receber a bola, volta para jogar de meio de campo, para chamar a marcação, para deixar alguém livre e o time não ajuda. Cara, esse cara é um coitado. Ele tá se matando, ele tá se entregando e a bola, cara, e o time não ajuda, o time não contribui. E é impressionante, e assim, a gente pegando a carona do tema que a gente falava sobre protagonismo na seleção brasileira, é impressionante o tamanho do protagonismo que tem esse cara hoje.
Se você olhar para todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, você fala assim, quem que é, dentro do Campeonato Brasileiro inteiro, quem que é o maior protagonista? Assim, o cara que, não o cara que, quando eu digo maior, não é o cara que tá arrebentando no Brasileirão, que você pode escolher como craque do Brasileirão, mas assim, olhando para cada clube, olhando quem que é o maior protagonista hoje? Para mim é o Veguete. Para mim, mas não é artilheiro, não é líder de assistência, não é líder de desarme. Assim, ele aparece na hora que tem que aparecer. Para mim, o protagonista é esse. O jogo tá difícil, eu resolvo. Tá com um a menos, eu resolvo. Como é que a bola vai chegar? Não interessa se vai vir por cima, se vai vir por baixo, se eu vou ter que cabecear no alto, se eu vou ter que chutar, se tiver que bater na trave, se tiver que resvalar no goleiro, se tiver que pegar rebote, se tiver que dar peixinho, se tiver que dividir com a cabeça, eu vou fazer esse gol. Esse é o cidadão. Isso eu posso falar. Isso eu me sinto confortável de falar. Eu me sinto confortável de falar. De que dizer que é a maior e melhor contratação dos últimos tempos, dos últimos anos, pelo menos, das últimas 2 temporadas, é complicado, né? É complicado. Eu acho que o Luizito foi melhor, né? Eu acho que o Luizito foi maior. Pela grandeza, o tamanho da apresentação, o que ele entregou esportivamente, eu acho que o Suárez foi o melhor, né? Me empolguei. Acho que o Suárez foi o melhor. Foi a maior e a melhor. Agora, sim, que esse cara, o maior protagonista, se a gente olhar de todos os clubes da Série A, quem que é o maior protagonista? É esse aí. É o Veguete para mim. O que ele entrega, o que ele é capaz de entregar, é surreal. É surreal. Nos momentos mais difíceis, com o Ryan expulso, ele vai lá, faz o gol, o Vasco toma sufoco, leva para as penalidades. E quem que fecha a disputa das penalidades? E quem que mais uma vez aparece para ser protagonista? É ele. É impressionante o que é este cidadão, né? Eu tenho certeza, pô, eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta que se tivessem a chance, os dirigentes, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, eles contratariam esse cara. Eu tenho certeza absoluta. Eles nem tentam. Eles nem tentam porque sabem que o cara não vai vir. Não importa o valor. Não importa o valor. Para ele não interessa o valor. Que eu falei, ele tem a cara da Cruz de Malta. Quando eu olho para a cara dele, eu vejo a Cruz de Malta. Não tem jeito. Ele tem a cara do Vasco. Não importa quanto dinheiro você vai oferecer para ele não vai sair. Ele não vai. Talvez depois de liderar o Vasco, né, há uma recuperação, conquista de um grande título, seja Campeonato Brasileiro, seja a Copa do Brasil essa temporada, seja uma Libertadores, talvez ele pense, né? Falou, pô, agora eu posso focar no dinheiro, mas por enquanto não. Por enquanto não. Aí ele pode até falar bonito, falar, pô, gente, ó, ajudei a conquistar, tô realizado, agora eu preciso de dinheiro, eu preciso ajudar a minha família, eu preciso garantir a minha aposentadoria. Então eu peço para os torcedores, o torcedor vai xingar, mas vai entender. Vai entender pelo que ele fez. E talvez em outro clube ele nem consiga brilhar o tanto que ele brilha no Vasco da Gama. Porque esse cara tem a cara do Vasco. Esse cara tem a cara do Vasco. Bom, vamos lá. Vamos passar pelos resultados esportivos, pelas notícias do dia também, rapidamente, né? Não vou me delongar, não quero me delongar muito, muito, muito. A gente vai se delongar, mas não muito. Não quero me delongar muito, tá? Resultados do dia: Corinthians, uma baita classificação, 3-1. E aqui, Atlético Paranaense 2, Vasco da Gama 1, nas penalidades 5-4. Internacional, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Internacional 2, Fortaleza 1. A galera do Fortaleza ficou muito na bronca com o segundo gol do Inter. Poxa, eu não vou falar sobre arbitragem, mas você olhando o lance, é complicado, né? É um tumulto ali. O que é? Foi falta, não foi falta? Pô, vamos lá, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Daqui a pouco, a tabela do Campeonato Brasileiro, vamos falar direto do Fortaleza e Inter, então deixa eu passar aqui. O Marcelo Paz ficou bravo, né? Ficou bravo, disparou, falou que no segundo lance
Mercado, né? Fez várias faltas, fez uma série de faltas. No lance do segundo gol do Inter, o zagueiro Mercado fez 3 faltas no Brits. Empurra, puxa e depois monta em cima do nosso jogador. O árbitro está olhando para o lance e não marca nada. O VAR não chama para revisão. Por que será que eles atuam assim? Sentimento absurdo de impunidade. Só queremos o jogo limpo, certo e justo. Tem que fazer a parte dele de bastidor, né? Não tem jeito. Tem que deixar a palavra dele. Tem que tentar, né, mostrar que estamos aqui. Não vamos ficar sofrendo calado. Não vamos ficar sofrendo calado. Eu acho que isso é trabalho para o CEO. Agora, a parte do Marinho, eu não concordo muito. Eu concordo com a reclamação. Eu vou falar porque que eu não. Não, não é que eu concordo, não é uma questão de concordar ou discordar. Eu só acho que, cara, fica uma sensação, fica uma ideia de que, poxa, de chororô, sabe? De chororô. Eu vou explicar meu ponto de vista, tá? Ficou na bronca, diz que o sistema é foda, peço perdão pelo palavrão. Time do Nordeste não pode brigar por nada, porque o sistema é foda. Eu vou te falar, eu sempre falei aqui, eu acompanho vários influencers, né? Vários canais no YouTube. Acompanho citar alguns, eu sempre cito alguns, o Farid, né, gremista, o Barolo, São Paulino, acompanho o Baldaço, que é internacional de Porto Alegre. E o Baldaço e o Farid, eles falam a mesma, eles são alinhados, eles divergem em vários pontos de vista, porque é Grenal, né? É Grenal, mas eles convergem numa opinião de que não é interessante um time gaúcho vencer o Campeonato Brasileiro. Eles convergem nessa mesma opinião. Então, assim, isso são influenciadores gigantes das duas camisas. Grêmio Internacional, Grenal, né? Internacional e Grêmio. Eles convergem nessa mesma opinião. Dessa mesma opinião. Então, assim, o Marinho chegar, falar que o sistema é foda, que o time do Nordeste não pode brigar, você vê como é que é a coisa, né? Como é que é o ponto de vista de quem, de repente, se sente prejudicado. O ano passado, o auxiliar do Palmeiras falou que não era interessante para o sistema um time bicampeão. E o Palmeiras foi campeão. Então, você vê que assim, onde que eu quero chegar com isso? Que não tem favorecidos e prejudicados. Não na minha opinião, pelo menos. Não na minha opinião. Eu sei que muita gente se sente lesionada, se sente prejudicada. Eu acho que a questão da logística, ela pesa muito. E eu sempre cito isso para exaltar o trabalho que é feito no Fortaleza. Mas eu acho que não existe favorecidos e prejudicados. Eu acho que o que existe é poder de bastidor, o árbitro ter medo de marcar um lance ou não, o árbitro ficar com medo de marcar um lance ou não, em virtude do poder de bastidor. Falou, pô, o Internacional foi prejudicado várias vezes, né? Será que foi falta mesmo aqui? Será que o cara não se jogou? Será que essa carga foi o suficiente? Qual a intenção? Será que o zagueiro não forçou? Será que o zagueiro não forçou muito a barra? Né? O Brits, né? Será que o Brits não forçou muito a barra? E aí os caras ficam nessa marolada e acabam não marcando nada. Por que que eu acho que é falta? Por que que eu acho que é falta? Né? Assim, aí se pede a minha opinião. Foi falta? Por que que eu acho que falta? Eu concordo com o Marcelo Paz. Porque se é no meio de campo, o juiz marca esse tipo de falta boba. Por isso que a gente fala da coerência e do critério da arbitragem. Se acontece num lance casual, que não tem risco de gol, ou que não acontece gol, ele marca. Ele marca esse tipo de falta. E ele marcou esse tipo de falta no jogo. Então por isso que eu concordo que foi falta. Agora, assim, é uma aberração? Eu diria que não. A arbitragem, ela é horrorosa. A arbitragem brasileira, ela é tenebrosa. Ela é tenebrosa. É digna de um filme de terror. Filme de terror B. Sabe aqueles filmes trash? Com todo respeito aos filmes trash, porque tem muito filme trash que é bom, viu? Vou te falar que eu gosto de alguns filmes trash.
Mas assim, tem filme trash que é bom. Agora, assim, você olha e fala, cara, não é possível. Assim, é aqueles filmes ruins. Ruins, que você olha e às vezes você dá risada de tão ruim que é. Então, todo mundo vai ser prejudicado e vai ser favorecido. Não tem jeito, cara. Não tem. Por isso que eu falo assim, não é interessante que um time do Nordeste brigue. Eu falo assim, pô, essa reclamação, eu acho que assim, cabe ao CEO. Agora o jogador fica falando, fica um discurso de, como eu falei, aí fica meio que é chororô, agora vai se vitimizar, joga bola, sabe? Que fica criando essas coisas. Que a gente sabe que eu fico com essa opinião de que, cara, é complicado. A arbitragem é ruim mesmo. E todo mundo é prejudicado. Eu citei aqui, cara, Baldasso, Farid e o auxiliar do Palmeiras falou isso ano passado e o Palmeiras terminou campeão brasileiro. De que não é interessante, no caso do Palmeiras, um bicampeão, no caso do Farid e Baldasso, não é interessante um time gaúcho, porque não está num grande polo, não está num grande centro como São Paulo, como Rio, como Minas Gerais, onde onde estão localizadas as empresas mais ricas e poderosas do nosso país, onde estão sediadas as empresas mais ricas e poderosas, seja uma multinacional, por exemplo, tem a sede em São Paulo, ou é no Rio, ou é em Minas Gerais, é no Sudeste. Então e aí agora, pô, somos do Nordeste, né? É mais longe ainda, não é interessante. Eu não acho que tem interesse ou não. Eu não acho que tem interesse ou não. Eu acho que a arbitragem é ruim. Ela é péssima. Ela é mal preparada. Incompetente, eu não posso afirmar. Porque eu sempre falo aqui, eu não acho que ninguém entre em campo mentalizando, vou fazer um trabalho de merda hoje. Eu acho que eles entram em campo, pedem a Deus para que seja um bom jogo, espero que eu faça uma excelente arbitragem. Eu acho que é assim que eles entram em campo. Só que quando eles entram em campo, aí eles barram na barreira de serem mal preparados, de serem mal treinados, de serem mal condicionados, de não terem critério e de não terem personalidade. Porque muitos acham que tem personalidade. Acham que peitar jogador, falar firme, é ter personalidade. Isso não é ter personalidade. Isso é querer se aparecer. Ter personalidade é bancar uma opinião difícil. Ter personalidade é chegar e falar, cara, errei, errei. Me corrijam, por favor. E aí vai lá, o árbitro de vídeo. Isso é ter personalidade. É bancar uma opinião. Cara, eu vi o lance no lance normal. Eu vi a bola correndo no lance normal. Eu sei que foi falta. Eu vi a intensidade do movimento. Eu vi a dor do atleta que caiu. Para mim foi falta. Para mim foi pênalti. E não importa o que você no árbitro de vídeo fale. Eu vi o lance na frente. Tá bom, juiz. Isso é personalidade. Outro lado também existe. Cara, a visão tava meio encoberta. Eu vi o lance. Mas assim, pode não ser também. O que vocês acham? Pô, vem ver. Pô, errei. Agora vem do lance, realmente, agora voltando no tempo aqui, imaginando, eu vi uma coisa, parecia ser, mas agora tô vendo que não é. Isso é ter personalidade. É ter humildade para reconhecer que errou também. E no Brasil não existe. Eles acham que ter personalidade é aparecer bonito, é ter um cabelo arrumado, que todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ter a sua vaidade. Mas os caras acham que ter personalidade é isso. É estar bonito em frente às câmeras, é ter um bom penteado, é ter um bom tom de pele, né? Estar bronzeado ou não, estar depilado ou não, né? Usar um bom relógio, né? O jeito que eu encosto no microfone, o jeito que eu vou falar, que eu vou me comunicar com o atleta, os caras acham que isso é ter personalidade. Isso não é ter personalidade. Aliás, para mim, isso muitas vezes reflete uma pobreza de personalidade, porque você procura formas alternativas de parecer que tem personalidade quando na verdade você não tem. Então você força a barra para se aparecer, para achar que tem personalidade. Eu não estou falando que esse é o caso. Não estou falando que esse é o caso. Estou falando que muita gente faz isso. Não tenho personalidade, mas eu vou encontrar alguma forma de aparecer. Como é que vai ser isso? Vai ser no meu relógio, vai ser no tênis, vai ser na forma que eu uso a minha bermuda, né? Vai ser na forma como eu vou
colocar a mão no ouvido para falar no microfone, como eu vou me comunicar com o atleta, como eu vou me direcionar ao técnico daquela equipe que é um reclamão. Se ele é a primeira reclamação, eu vou dar cartão amarelo. Os caras acham que isso é ter personalidade. Isso não é ter personalidade, né? Mas é por isso que eu falo, é o tal do mal preparo, é o tal de ser mal preparado. Incompetente, eu não posso afirmar, porque eu não conheço o quanto cada um se preparou. Às vezes os caras se preparam muito, mas se preparam da forma errada, né? Às vezes se preparam demais. Eu tenho certeza que tem árbitros que, pô, devem treinar todo dia, mas se preparam da forma incorreta. Infelizmente, né? Infelizmente. Então vamos seguir? Vamos. Falei de Fortaleza, enfim, situação do Fortaleza aqui. Chega aos mesmos 25 jogos do Botafogo e do Palmeiras e fica na segunda colocação. Fica na vice-liderança. Podia ter buscado a liderança do campeonato. Vamos seguir? Vamos falar de Vasco? O Paiva aqui, né? O Paiva definiu a campanha do Vasco, sofrendo, mas atingindo os objetivos. A gente tem sofrido bastante ultimamente, com placares, com jogadores a menos. Acho que isso tem norteado um pouco o nosso trabalho, sofrendo um pouco mais do que a gente gostaria, mas isso nos eleva. Estamos sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados. Queríamos a vitória hoje, mas veio a classificação importantíssima. Estamos batalhando muito para evoluir. Temos conseguido sucesso no Brasileiro e na Copa do Brasil. Estamos felizes, sofrendo, mas atingindo os objetivos. Isso é o mais importante. É legal sofrer, eu sempre falo isso, é importante, isso dá confiança, isso consolida um elenco, né, a união de um elenco com um conjunto. Só que isso desgasta mentalmente, isso cobra o teu preço. Tá? O que o Vasco sofreu contra o Atlético Paranaense não é brincadeira. Né? Não é brincadeira. O que teve de oportunidade o Atlético Paranaense foi uma loucura. Foi uma verdadeira loucura. E o Vasco segurou. É importante, como eu falei, é importante. Isso vai consolidando, isso vai te consolidando como equipe, né? Dando aquela casca, aquela, vai tirando aquela pressão de, poxa, preciso ser decisivo. Poxa, preciso ser protagonista. Poxa, precisamos avançar. Poxa, precisamos do Pix. Isso vai se consolidando, vai virando uma coisa natural. Pô, a gente é bom, né? E às vezes tem essa falta de confiança. E aí, quando vai acontecendo esse tipo como a equipe vai avançando dessa forma, os caras, na cabeça deles, vai se consolidando uma palavra que uma frase que é assim, pô, a gente é bom. A gente é bom. A gente achava que a gente era meia boca, mas a gente é bom. Nós somos bons. Mas isso vai te custando mentalmente, né? Por isso que eu falo assim, não dá para viver no limite o tempo todo. Um exemplo que eu citei, por exemplo, o Palmeiras. Sempre no limite nos últimos anos, sempre no limite. E nos últimos anos tem sido de insucessos. Quando você joga no limite o tempo inteiro, uma hora a corda estoura. Tirando o Campeonato Brasileiro, que é a irregularidade, e não tem equipe mais regular no Brasil hoje que o Palmeiras. Agora, assim, quando é jogo decisivo, pô, você vai jogar, vai sofrendo, vai sofrendo. É temporada após temporada. Você vai sofrendo, uma hora a corda estoura. Uma hora mentalmente você quebra. Porque aqueles momentos que te davam adrenalina e prazer, chega uma hora que, poxa, é legal você ter esse estresse. Mas cansa. Mas cansa. Quando você tá num relacionamento, por exemplo, as primeiras brigas, é tranquilo, você briga, se reconcilia rapidamente, né? Sai para sair, sai para sair, sai para almoçar, sai para jantar, né? Rapidamente aquela briga é superada. Com o passar dos anos, aquilo vai custando cada vez mais caro. Cada briga vai doendo mais, vai machucando mais. Cada briga, às vezes você fica com a sensação de que tá perto do fim. É isso que eu tô te falando, assim, é a pressão de estar sempre brigando no limite, de estar sempre no limite. Uma hora a corda estoura, aquilo que era bom e prazeroso começa a virar um tormento. Falei, pô, tá fazendo um desabafo? Não, não tô fazendo desabafo, tô fazendo uma analogia apenas, né? Tô fazendo uma analogia. E de longe tive qualquer tipo de tormento se a gente for falar de relacionamento, longe disso. Eu só tô usando como exemplo que no começo é tranquilo, é lindo e maravilhoso. Depois, isso vai te custando cada vez mais, né? Isso vai te custando cada vez mais. E chega uma hora
que você não consegue, mas, pô, chega nesse tipo de situação, pô, cara, de novo, velho. Pô, de novo, isso eu tô cansado, né? Eu tô cansado. Tem uma hora que você liga o modo foda-se. Ah, meu, faz o que quiser. Pô, se der, deu. Se não der, não deu. Vocês sabem como é que é. Vocês sabem como é que eu tô falando. Ah, se der, se foi, foi. Se não foi também, que se exploda. Né? É tipo isso que acontece. Então é legal, é bacana, o torcedor gosta, isso consolida uma equipe. Mas isso vai te custando, isso vai cansando. Uma hora a chave tem que virar. Uma hora a chave tem que virar. Uma hora a coisa tem que acontecer. Tá aqui o Veguete, Pablo Verrete, né? Usar esta camisa é algo muito grande, muito bonito, mas a gente tem que entender que a responsabilidade de usar essa camisa é imensa. Pô, se tem um cara que tem a cara dessa camisa, é tu, mano. É tu. Eu falei no vestiário que estamos acostumados a sofrer. Então hoje ficamos com o resultado adverso, com expulsão. Conseguimos o gol, aguentamos todo o segundo tempo. E falei que ninguém está acostumado a sofrer mais que nós. E é a hora para a gente comece a desfrutar, para que a gente comece a desfrutar. Porque o ano passado sofremos muito, mas com coragem, nos momentos ruins, se fez muito mais forte. Tá aí. Ele que passou por altos e baixos no Vasco, né? Ele nunca esteve em baixa. Ele passou por altos e baixos com o momento do Vasco, mas ele nunca esteve em baixa no coração do torcedor. Então essa vitória, no caso a classificação, né, não é vitória, é para este grupo que já vem desde o ano passado fazendo história. Temos que seguir. Estamos em condições de ir por mais. Pensar no Flamengo no domingo, mas isso é uma sensação anímica e uma felicidade muito grande para nós, para a torcida, para o clube. Cara, muito feliz. Muito feliz. Palavras para mim, o cara mais decisivo do futebol em atuação no futebol brasileiro hoje. Hoje, em uma equipe brasileira, é esse cara aqui para mim. Pablo Verrete. Vamos lá? Sobre Corinthians, né? Emiliano Dias. Emiliano Dias. Diz que a torcida do Corinthians é diferente de tudo. Olha aí se queimando com o Vasco, né? Ah, saiu de lá também, também não precisa ter rabo preso com ninguém, né? Ah, vai ficar ditando. Ah, os caras demitiram a gente na rede social. Pô, vai dever alguma coisa pros caras, né? Não a diretoria que tá lá, né? Não a diretoria que tá lá, a diretoria que estava. Vamos lá? Auxiliar de Ramon Dias analisou a atuação do Corinthians. Estava ali, né? O Depay. Tem a reação dele na internet. Sugiro que você, se torcedor corintiano, procure as reações. Sempre que atuamos aqui é impressionante. A gente teve sempre sorte de estar em times grandes. Mas isso é diferente de tudo. Não param de cantar. É uma loucura. Quando dá certo, desfruta-se em dobro. Queríamos fazer gol mais cedo para desfrutar um pouco mais, mas é Corinthians. Estamos muito longe no lugar em que estamos. Temos o privilégio de desfrutar o lugar em que estamos. E falamos todos os dias, apesar da situação do clube, acreditamos que foi uma das melhores decisões que tomamos. Hoje era um dia especial para nós, porque quando o adversário tem a vantagem, precisa de uma equipe ofensiva e trabalhamos toda semana para a equipe manter o jogo, atacar pelos lados e interpretou muito bem o que precisava. Me pareceu merecido o triunfo, apesar de erros que temos que corrigir. Cara, assim, lembra que eu acabei de falar da questão do Vasco, né? Do sofrer, do sofrer, do sofrer. E o quanto que isso te custa ao longo do tempo. Pô, toda vez é no sofrimento. Toda vez. Eu acho que um dos motivos pelos quais o Corinthians vive a fase que vive, né? Temporada após temporada, momentos ruins, oscilações, brigas contra o rebaixamento, tem a ver com isso também, com esse jargão criado pelo torcedor corintiano do tal do modo Corinthians, que é o modo do sofrimento. Ah, tinha que ser no modo Corinthians. Dá, cara. Não dá pra você viver no limite o tempo inteiro. Não dá pra viver no limite o tempo inteiro. O futebol do Corinthians melhorou muito. E isso me anima. Quando a gente olha, pô, Memphis Depay
vai jogar. O futebol mostrou uma evolução. Quando foi a última vez que o Corinthians marcou 3 gols? Você se lembra? Eu não lembro. Então, melhorou muito. Isso anima. Quando você pensa em Campeonato Brasileiro, pô, melhorou demais. Tem que replicar isso no Brasileirão pra gente ter a convicção de que, pô, vai se salvar ou não. Por enquanto ainda tá na zona do rebaixamento, não dá pra cravar, né? Pô, porque às vezes fez a mobilização, a preparação da semana, do mês pra jogar contra o Juventude. E aí de repente chega a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, toma uma sapecada e você vai parar, vai olhar e falar, cara, vocês tiveram a data FIFA para se preparar pro Juventude, é isso? Então tem muita coisa errada. Mas a gente só vai descobrir depois. A princípio, melhorou muito. E com a chegada do Depay, a gente fica cada vez mais. A gente fica devagarzinho, né? Devagarzinho, mas a gente fica cada vez mais com a sensação de, poxa, dá para melhorar. Dá para evoluir. Dá para sair dessa situação. Mas o fato do Corinthians estar de novo, mais uma temporada, vivendo um momento complicado, tumultuado, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver por sempre estar no limite. E infelizmente é uma coisa lúdica, é uma coisa folclórica, né? A questão do saber sofrer, né? A questão do modo Corinthians, isso é modo Corinthians, né? É no modo Corinthians. Mas isso te custa. Isso te custa. Quanto tempo algumas equipes levaram para se reconstruir? Quanto tempo levou para o Vasco da Gama chegar nesse momento? Levou muito tempo, porque toda temporada é no sofrimento, é no sofrimento. Uma hora os caras ligam, foda-se. Também se der, deu. Se não der, também não. Se não der, não deu. Então, grande classificação do Corinthians, grande classificação do Vasco. O Pix vai ajudar muito. O Pix vai ajudar muito. Vai agregar muito nessa caminhada do Corinthians e nessa caminhada do Vasco. Volto aqui para a agenda do dia para a gente finalizar o podcast de hoje. Jogos do dia. Jogos do dia. Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia. Lembrando, Atlético Mineiro tem a vantagem, um gol, fez um gol, 1-0 no Morumbis. E o Flamengo também tem a vantagem para cima do Bahia. Essas duas equipes que hoje jogam em casa têm essa vantagem de estarem com um gol na frente no placar agregado, tá? Aqui eu acho que o mais difícil, o Bahia, porque o Rogério não consegue vencer o Flamengo. Não consegue vencer o Flamengo. Mas vamos ver. Vamos ver. Teve uma excelente atuação no primeiro jogo. Coisas do futebol acaba tomando. Vamos ver se conseguir repetir aquele nível de atuação. Talvez dê para acontecer alguma coisa. Talvez, mas todo mundo teve tempo de treinar e todo mundo teve tempo de descansar. Eu duvido que o Bahia terá qualquer tipo de supremacia diante do Flamengo. Talvez tenha um bom embate, seja pau a pau, mas uma supremacia, como aconteceu no primeiro jogo, em dados momentos do jogo, acho que isso não vai acontecer. É muito difícil o desafio aqui. São Paulo também é difícil. Eu só digo assim, pela questão do retrospecto, o Rogério Ceni não consegue bater o Flamengo. É só isso, né? Mas é isso. Por hoje eu encerro. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, que chegaram até aqui, né? Agradecer demais a todo mundo, você que nos acompanha. Deixa aquela famosa moral, tá? Valeu demais. Um excelente dia de jogos. Um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Grande beijo, grande abraço. Tchau.